atendimento começa agora e vai até mais ou menos meio-dia, tá? Já volto. Vou buscar água. Seria possível agora no atendimento discutirmos alguns resultados da atividade em grupo? Claro, claro. Ah, pode mandar. Deixa eu só abrir aqui. Outro. Vamos lá. No que eu posso ajudar com relação à atividade? Porque com a Islândia, os dados apresentaram comportamento lineares, porque os números eram muito pequenos. Como assim comportamento linear? Sem querer dar uma resposta, mas se eu não me engano, o comportamento da Islândia é algo mais ou menos assim, ó. Opa, se o negócio funcionar, eu acredito que seja algo mais ou menos assim, ó.
E a curva faz alguma coisa assim, ó. Tá? Acho que até mais longe, alguma coisa assim, ó. Mas como assim um comportamento linear? Esse daqui, na verdade, eu acho que é o caso da N, né? Elevado a Y. Isso, quando a gente lineariza chegando a uma curva logarítmica. Eu não me lembro o comportamento da curva logarítmica. Mas tem que ser. É o comportamento linear mesmo. A gente está obtendo uma reta. Então, na verdade, a gente deveria ter pontos. O que eu acredito que aconteça, até por causa do comportamento da N, que é algo mais ou menos nesse sentido, é que os pontos estão fora. Não é exatamente uma reta que. Tem casos onde você olha a reta e pensa, uau, o negócio tá quase em cima dos pontos. Da Islândia eu não acredito que aconteça isso, mas de novo, eu não fiz eu ainda não fiz a parte logarítmica, a parte linear. Eu não plotei, eu não sei exatamente o que acontece. Tá, mas o que eu não entendi é a questão do comportamento linear dos dados. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu já aproveitar e já resolver esse problema agora. Deixa eu abrir lá o Wolfram e abrir a Islândia. Onde é que tá? Sim, quando você lineariza, você chega numa curva logarítmica. Ok. E aí você, na verdade, um gráfico logarítmico. Me dá um minutinho que eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Eu já. Não, peraí, a não ser que eu tenho. Não tenho, peraí, deixa eu só ver aqui. Eu já resolvo o exercício 42B, tá? Deixa eu só. Ai, fazendo a coisa errada. Deixa eu só calcular aqui o LN. Porque eu já aproveito e já acabo fazendo a solução mesmo, né? Porque aí a gente vai. Eu vou ter que calcular de qualquer forma. Então. A Islândia, de todos os casos, a Islândia é o caso mais esdrúxulo de todos. Tá? Porque a curva dela não tem absolutamente nada de exponencial. Nada. Talvez no começo, assim, se você parar a olhar 15, 20 dias.
Mas não, assim, se você compara, por exemplo, com o dos Estados Unidos, eu vou divulgar pra vocês as respostas, até pra vocês verificarem depois. Mas se vocês olharem o gráfico dos Estados Unidos e comparar com o da Islândia, é uma das coisas mais bizarras. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O método não serve muito pra aproximar muito bem. Aí, obviamente, esse não é o nosso interesse aqui, mas aí você olha um pouco do que aconteceu em termos de como tá a situação da Islândia em termos de casos, faz sentido, faz todo sentido. O que o gráfico descreve. A curva logarítmica, ela tem uma particularidade, porque se a gente interpretar ela da maneira certa, a gente não precisa da curva exponencial para entender o que está acontecendo, tá? A curva, ela vai ter mais ou menos um comportamento de reta até que ela começa a perder essa propriedade. Isso geralmente significa, em termos de exponencial, que a exponencial deixou de ser exponencial, a exponencial passou a ser uma reta. Então o logaritmo passa a ter um formato de logaritmo mesmo, tá? Porque ele começa linear, porque significa que a curva está com um crescimento exponencial. E a partir do momento em que essa reta ela começa a curvar e se tornar um logaritmo de fato, muito provavelmente isso significa que a sua curva, na verdade, não está mais sendo exponencial, ela está sendo linear. Então, exato. Ok, acho que eu entendi o problema aqui com a Islândia, tá? Quando você lineariza, é exatamente esse o ponto. Quando você lineariza, você chega numa curva logarítmica. É exatamente esse ponto, tá? Se você olhar o gráfico, tenta comparar o gráfico que você obteve, que ele tem mais ou menos essa forma aqui que tá na frente, esse gráfico aqui, tá? Se você comparar com o de baixo, porque a curva da Islândia, a curva linear da Islândia, que não tem nada de linear, ela tem um formato assim, né? Ela começa a ter um formato de logaritmo. Qual é a questão? A questão é que, muito provavelmente, esse ponto aqui, onde ela perdeu essa propriedade de reta, é muito provavelmente esse ponto aqui, ó, porque aqui ela começa a ter um comportamento linear. Aqui, ela começa a crescer exponencialmente, tá? Até uma certa forma, até um certo lugar onde ela para de crescer exponencialmente. Isso significa que, em termos do gráfico linear, ela está crescendo linear até que chegou um ponto, muito provavelmente nem aqui, até um ponto antes, onde ela vai perder a característica de exponencial e vai começar a achatar a curva de tal forma que a gente vai conseguir aproximar aqui por uma reta e não mais por uma exponencial. Todos os países, se vocês entrarem no link de onde eu tirei os dados e procurarem os países que já estão, digamos assim, mais controlados com relação à doença, você vai perceber no gráfico logarítmico todo esse comportamento de função logarítmica. Mas é isso mesmo, tá? Não tem, o que acontece é exatamente isso. Eu vou apagar e vou fazer de novo. Não sei se ficou claro. A curva para todos os países, tá? Se a gente olhar num período de tempo longo o suficiente, tá? No caso da Islândia, antes, porque eles conseguiram impor medidas para conter a doença, a doença ela vai crescer exponencialmente, o número de casos vai crescer exponencialmente, até que vai chegar num momento onde isso vai parar de crescer exponencialmente e vai começar a linearizar. Vai começar a linearizar até o momento que vai chegar numa capacidade de suporte, tá? Ela tende a fazer isso aqui. Tá? Não exatamente assim, mas ela tende a fazer algo mais ou menos assim, aqui ela para de crescer exatamente. Aqui, nós temos exponencial. Aqui, nós temos um comportamento linear. Tá? Se a gente olhar isso para o gráfico de log, né, que é quando a gente lineariza, isso significa que nós vamos ter num primeiro momento uma reta e a partir de um determinado momento essa reta vai começar a curvar, tá? Vai ter um comportamento exponencial. Acho que aqui no gráfico não ficou tão bom, tá? A gente vai ter uma reta e a partir de um certo momento ela vai começar a ter esse comportamento de logaritmo mesmo. Qual que é a questão? Esse período aqui é o período de exponencial.
E esse período aqui é o período linear. Tá? O que nós fizemos? Nós pegamos exponencial e trabalhou com o logaritmo, tá? Nós transformamos exponencial em reta para trabalhar com essa parte em verde, e nós pegamos, e aí quando ela começa a mudar de comportamento, o que a gente está tendo ali é um comportamento de reta transformado em logaritmo. É natural. É natural. É natural que isso aconteça. E no caso da Islândia em particular, isso acontece muito cedo. Deixa eu ver aqui nos meus cálculos o que a gente tem. Isso começa acontecendo do Reino Unido também. Aí isso começa a acontecer também no do Reino Unido. Eu não sei nos outros porque eu não tenho nada feito aqui. Tá? Eu não tenho a linear dos outros. Eu acabei fazendo no do Reino Unido e agora no da Islândia. Tem um comportamento nesse sentido. Mas isso é suficiente para a reta calculada pelo MMQ ficar ridiculamente longe dos dados. Mas se você assume uma curva média logaritmo, ela aproxima ridiculamente bem o comportamento dos dados. Sim, veja. É que depende de dados para dados. A curva do Brasil, ela também não tem um comportamento, digamos, tão bom, tá? Para esse período de tempo dado. Se você comparar a curva, nós estamos muito mais para a Islândia do que para Estados Unidos, tá? Nesse mesmo período. Porque os dados refletem um determinado comportamento. Não é porque nós temos essa afirmação de que aproxima muito bem por exponencial, que o crescimento do número de casos é exponencial, que vai funcionar para todas as regiões. Tá? Tem casos que funcionam melhores. Estados Unidos, o gráfico é quase igual. É assustador. Tem casos que funcionam muito mal, como o caso da Islândia. Então, ela aproxima bem exatamente, a curva logarítmica aproxima bem exatamente porque o crescimento ele não é inteiro exponencial. Isso, quando você olha para o gráfico da Islândia, você vê que até um certo ponto eles estão acima da curva exponencial. A contaminação está acima, mas parece que tem uma mudança de chavinha que eles falam, opa, agora acabou. E o negócio muda completamente. Aí essa curva passa de ser uma linha linear, ela passa a curvar e ter um comportamento exponencial, comportamento logarítmico. Agora, se você quer aproximar, né, essa curva por um logaritmo, a gente precisa voltar lá para os princípios do MMC e mudar a função, tá? A gente está aproximando por reta porque simplifica os cálculos. Se você quer aproximar por um logaritmo, você vai ter que mudar os cálculos. Os cálculos vão, de fato, ser bem mais complicados e o sistema que a gente vai ter que resolver também, tá? Então, é basicamente isso. Professor, a atividade já pode ser enviada, espera até quarta. Pode ser enviado, não tem problema. O relatório ficou com 4 páginas, não tem problema. Era só pra vocês não ficarem encanados pensando que tinha que ser um TCC, tá? Não é tranquilo nesse sentido. Pode ter mais páginas, não tem problema. E vamos lá. Agora vamos voltar para a parte de... nossa, isso aqui tá uma loucura, né? Uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo vai olhar pra isso e pensar, meu senhor do céu, o que é isso? Mas vamos lá, vou abrir outra página aqui, qualquer coisa depois eu tiro. Nós tínhamos uma questão do exercício. Eu vou responder primeiro a pergunta do Theo, porque tem a ver com a aula, tá? E aí depois eu respondo um exercício do Sávio que ficou lá atrás de integral dupla, tá? Professora, naquele último exercício de integral tripla, você aplicou os limites de integração do y² e do e elevado a y. Mas o que aconteceu com o y²? Tá, eu não tô com ele aberto aqui, deixa eu abrir o PDF. Aqui a gente tá perdendo a resposta aqui no finalzinho, mas ela não é exatamente o que interessa aqui, tá? Bom, nós aplicamos integração por partes 2 vezes, tá?
2 vezes. Por quê? Porque nessa integral que nós tínhamos aqui, ó, y² e elevado a y, o que acontece é que a gente não consegue integrar dessa forma. Tá? A gente sabe, veja, por I1, tá? Que integrar exponencial é fácil, a gente sabe integrar exponencial. Então a ideia aqui é tirar esse y daqui, remover esse y, abaixar o grau desse polinômio, de tal forma que ele seja y elevado a 0. Tá? E como que a gente faz isso? Via integração por partes. Só que a integração por partes, nesse sentido, ela vai abaixar o grau do y 1 a 1. Então, de 2 vai transformar em 1, depois de 1 vai transformar em 0. Então, o que acontece aqui, o que aconteceu com o y² é que nessa primeira vez, ó, eu transformei o y² em y. Né? Em y. Y², eu utilizei a integração por partes para poder transformar o y² em y. E aí, na segunda vez que eu for utilizar a integração por partes para resolver essa integral aqui, no canto direito, eu vou usar a integração por partes de novo para transformar esse y em 1. Então, aqui não tá aparecendo, mas é como se tivesse um 1 aqui. Tá? Então, é isso que aconteceu. Nós tiramos do y², olhamos para o y², eu sei integrar exponencial, eu quero derrubar esse grau até chegar a 0. Usei a integração por partes uma vez, derrubei para y. Né? Derrubei para y aqui embaixo. De y² vim para y. Agora, de y, eu quero derrubar e vir para 1. Ok? É isso que aconteceu aqui. Por que os limites de integração foram aplicados? Exatamente porque na integração por partes, os limites de integração eles se mantêm. Na verdade, pouco importa se você está integrando por partes numa integral definida ou indefinida. Ok? Se você está integrando numa integral, você está integrando indefinidamente, você não vai ter limites de integração. Agora, se você está integrando com limites de integração, os seus limites de integração fazem parte da integral por partes sem nenhum problema. Tá? Então vamos lá. É o exercício 4.2b. Deixa eu pegar o exercício 4.2b, eu já abro aqui. B. Esse aqui? Deixa eu aproximar isso aqui. Esse aqui? Ok, vamos lá. Deixa eu ler primeiro o que está acontecendo, porque eu não tenho muita ideia, tá? Eu não fiz esses exercícios. Vamos lá. Seja D o conjunto de pontos em R2, tais que x² mais y² menor ou igual a R². Bom, então o que nós temos aqui, deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o 4.2b. Ok, eu vou resolver esse e a gente volta para máximos e mínimos, tá? Mas já respondo não, a gente não precisa saber de Lagrange, ok? A gente não precisa... Eu não passei Lagrange para vocês, a gente não vai trabalhar com Lagrange. Simplificaria alguns exercícios, mas a gente não vai trabalhar com Lagrange. Quem souber e quiser usar, tudo bem, mas a princípio a gente não precisa. Então vamos lá, então nós temos D, é o conjunto dos pontos x, y, tais que x² mais y² menor ou igual a R². Aí o R é positivo, é fixado. Vamos observar o seguinte, que x² mais y² é igual a R². É uma circunferência. De raio R e centro 0, 0. Então, aqui no caso, nós temos uma circunferência de centro na origem
e raio R, tá? Então, se nós queremos x² menos y² mais y² menor ou igual a r², o que a gente está olhando é para essa região aqui, podendo valer a beirada, podendo valer a parte em vermelho. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem, esse aqui é o conjunto dele. Tá. Vejamos, a gente precisa entender o que é R1. Bom, para resolver a B, a gente precisa da A, certo? Esse exercício é um exercício esquisito, mas é um exercício interessante. Você chegou a fazer o exercício 4A ou 4.2A? Ok, então eu vou apagar aqui 4B e eu vou colocar 4.2, tá? A gente vai trabalhar com ele. Vejamos como é que a gente pode fazer isso aqui. Tá. Então veja, eu vou colocar aqui o A. Eu vou dividir o A em duas partes. A1 e A2 exatamente para lidar com as regiões R1 e R2, tá? Então vamos lá. Então aqui é A1. Então a gente quer encontrar R1 igual ao conjunto do XY, tais que o Y está entre menos R e R e o X está entre G1 de Y e G2 de Y. Ok? Esse exercício, ele é um exercício que ele está, de uma certa forma, nos dando uma introdução para coordenadas polares, tá? A gente não vai olhar para coordenadas polares aqui, a gente sequer vai mencionar coordenadas polares, mas de uma certa forma ele começa a puxar um pouquinho do porquê que num exercício desse tipo a gente usaria coordenadas polares, ok? E aí eu comento uma outra coisa sobre o resultado, sobre o que significa A, B e C em termos de resultado e daquilo que a gente vai encontrar, tá? Então, vamos lá. O que a gente quer fazer aqui, veja, a gente tem x² mais y² menor ou igual a r². Vamos guardar isso porque essa é a única informação que a gente tem, tá? E a gente quer escrever x em função de y. Então, se a gente tem aqui x e y, a gente consegue encontrar x, isolar o x aqui, no caso x², isso é menor ou igual a r² mais y², e a gente consegue escrever módulo de x. Veja, aqui a gente precisa colocar o módulo, tá? E é aquela mesma pergunta que a gente tinha. Por que não era o módulo? Porque lá a gente estava no primeiro octante. Aqui a gente não está no primeiro quadrante. Então a gente não pode falar que o x é positivo. Então aqui quando a gente tira a raiz, é a mesma coisa que escrever módulo de x menor ou igual a raiz de r². Opa, que é menos x². Ok? Então, veja, ó, a gente quer uma função G1 que dependa de y. Essa função depende de y. Só que o módulo de x ser menor ou igual a raiz, isso é a mesma coisa que menos a raiz de r² menos y² menor ou igual a x
menor ou igual a R menos Y quadrado. Veja, nós queremos, ó, x menor ou igual a G1 e x menor ou igual a G2 e maior ou igual a G1. É exatamente o que a gente tem. Então, essa daqui vai ser a nossa função. G1. E essa daqui vai ser a nossa função G2. Ok? Então, aqui nós conseguimos encontrar a função G1 e a função G2. Tá? O que isso significa? Eu vou apagar aqui só pra gente poder entender o que está funcionando dentro da circunferência. Tá? Eu só vou marcar o raio aqui. Então, aqui é R. Tá? E o que a gente tem? O que a gente está fazendo em termos de limite de integração? A gente está andando aqui em X. Tá? O que significa que em X a gente está saindo da parcela negativa de X, e está indo até a parcela positiva de X. Isso é o que significa. Agora, uma vez que eu estou andando da parcela negativa, que no caso é a circunferência, indo até a parcela positiva, que também representa pela circunferência, de onde y está andando? Y está andando desse valorzinho aqui, ó. Vou trocar aqui, colocar uma cor bem clarinha. Desse valorzinho até esse valor. O que significa, quem que é isso aqui? Isso aqui é o raio. Isso aqui é o raio. Então, significa que aqui em cima é R e aqui embaixo é menos R. Então, nesse sentido, quando a gente olha para isso aqui, o Y está entre menos R e R. Então, aqui no nosso caso, nós temos G1 igual a menos raiz de R ao quadrado menos Y quadrado. E G2 é R quadrado menos Y quadrado. Ok? Tudo bem? Ficou claro o que aconteceu aqui? Tá. A 2 vai ser exatamente a mesma coisa, só que agora a gente quer invertido. A gente quer R2 é o conjunto do x, y. Agora a gente quer a dependência de y em x. Então a gente vai ter G2 F1. Bom, deixa eu escrever do jeito que tá aqui. Menos R menor ou igual a x menor ou igual a R. E F1 de x menor ou igual a y menor ou igual a F2 de x. Veja que agora, ó, a dependência está em y. Se a dependência agora de y está em x, veja, ó, a dependência estava em y, eu isolei x. A dependência está em x, eu isolo y. Então, eu vou partir de x quadrado mais y quadrado menor ou igual a r quadrado. E vou isolar o y. Y quadrado menor ou igual a r quadrado menos x quadrado. Pelo mesmo argumento, isso aqui vai implicar que menos a raiz de r ao quadrado menos x quadrado menor ou igual a y menor ou igual a raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Então, aqui nós temos as nossas funções F1, com o sinal, tá? F1 e F2. E aqui, de fato, exatamente o mesmo argumento, só que agora, ó, o y tá indo de menos raiz até a raiz. Então, a gente tá indo de menos raiz, né, até a raiz. E aí o argumento vai ser o mesmo. Isso aqui é R, esse aqui é menos R, então o x tá indo de menos R até R. Ok? Aqui o argumento vai ser o mesmo. Tá? O que a gente precisa fazer no B? Nós queremos encontrar a integral em R1 de dA. Tá? Quem que é integral? Quem que é R1? R1 era com G1 e G2. Então, eu vou escrever aqui R1. Isso aqui era XY. Tais que
o y estava entre menos r e r, e o x estava entre menos raiz de r quadrado menos y quadrado, e raiz de r quadrado menos y quadrado. Ok? Veja, a gente já tem a forma de calcular aqui a nossa integral dupla. Né? Então, essa integral dupla que a gente quer determinar, a gente vai simplesmente jogar a região ali, de tal forma que a gente vai determinar a região de integração. Então, menos r até r, né, porque essa daqui é uma região horizontalmente simples. Aqui nós temos a integral de menos raiz de r ao quadrado menos y quadrado até a raiz de r ao quadrado menos y quadrado, de dA, quem que é dA aqui no caso, dx dy. Ok? Então, aqui nós temos a integral de menos r até r, a integral de 1 dx é x, então nós temos x, com x indo de menos raiz até x igual a mais raiz, r ao quadrado menos y quadrado, dy. Isso daqui é 2 vezes a integral de menos r até r da raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, dy. E aí a questão é como a gente integra isso aqui. A gente tem algumas opções. A gente pode dar uma roubadinha, né, ir lá procurar na página final do Stewart. Se eu achar o Stewart, eu mostro pra vocês. Deixa eu ver. Tipo, alguma coisa assim, ó. Né? Integrais aí que a gente pode simplesmente dar uma colada das coisas que estão no Stewart. A gente pode ir lá procurar. Ou a gente pode tentar, na raça, calcular esse tipo de coisa. Tá? Essa é uma integral típica trigonométrica. Tá? Eu preciso de uns minutinhos e uma folha aqui pra fazer antes de fazer qualquer besteira pra vocês, tá? Então eu peço 5 minutinhos nesse sentido pra poder resolver aqui, ter um caminho certo, ao invés de sair fazendo um monte de conta que pode dar errado. Tá? Então deixa eu só calcular aqui, porque eu sei pra onde ir, mas preciso fazer uma conta e a gente já segue com essa integral. Tá? Então, deixa eu só fazer aqui.
Cadê? Aqui, então vamos lá. Já tenho uma ideia de pra onde ir. Tá? Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que usar uma propriedade que eu acho que simplifica. Eu já usei de uma certa forma na integração em X, mas eu vou fazer ela, eu vou dizer ela o que está acontecendo aqui, tá? Antes de seguir com essa integral. O que acontece aqui é o seguinte. Se eu não pegar a mesinha, eu não vou conseguir escrever. Então vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Se f de y é par, tá? E o que significa uma função ser par? F de menos y ser igual a f de y. Tá? Então, a integral de menos r até r. No caso, menos r até r, porque eu tenho r aqui, tá? De f de y dy, isso aqui é 2 vezes a integral de 0 até r de f de y dy. Tá? Então, basta eu verificar, substituir o y por menos y e verificar se f de menos y é igual a f de y, tá? Então, no nosso caso, quem que é f de y? Isso aqui é a raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Quem que é f de menos y? Isso é a raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, que é a raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, que é f de y. Ok? Então, isso aqui implica que f é par. Então, o que a gente tem ali na nossa integral? A nossa integral é a integral de menos r até r da raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado dy. Isso aqui, pela função ser par, é 2 vezes a integral de 0 até r da raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado dy. E observe o seguinte, r é o raio, r é positivo. Então, aqui a variação de y é positiva, ok? Porque o y está entre 0 e r, ok? Então, vamos lá. Tá? O que nós sabemos, tá? Nós sabemos que seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u, isso é 1. Então, se eu multiplicar isso por r ao quadrado, eu tenho r ao quadrado seno ao quadrado de u mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de u é igual a r ao quadrado. Tá? E aqui eu vou escrever r ao quadrado cosseno ao quadrado de u igual a r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de u. Tá? Vamos guardar essa informação aqui. Opa! Não riscar, guardar. Tá? Vamos observar o seguinte, ó, o y é positivo, tá? Eu vou fazer o y igual a r seno de u. Ok? E a gente sabe que isso aqui é positivo porque a variável y está variando entre 0 e r. Tá? Então, quem que é y quadrado? Y quadrado é r ao quadrado seno ao quadrado de u. Vamos substituir nessa expressão aqui. O que a gente tem é r ao quadrado cosseno ao quadrado de u é igual a r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de u, que é r ao quadrado menos y ao quadrado. Então, daqui a gente vai tirar. Como tá tudo ao quadrado, a gente vai ter que r cosseno de u é igual a raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado. Veja, ó, exatamente o que a gente tem aqui dentro da raiz. Ok? Então, na verdade, a nossa integral vai ser integral. Eu não vou mudar os limites de integração, tá? Depois a gente volta.
ok? Depois a gente volta. Como y é igual a r seno de u, o que a gente tem aqui é seno de u igual a y sobre r. R é diferente de zero porque é o raio, tá? Não tô considerando o raio como sendo zero. E a gente vai ter que u é o arcseno de y sobre r. Ok? Então aqui nós temos a integral. Depois a gente volta. Eu vou deixar sem limite de integração. Vou colocar aqui o y igual a zero. Y igual a r. Simplesmente para dizer, olha, não tô trocando, depois eu volto e vejo o que deu, tá? Isso aqui é a integral de r ao quadrado, raiz de r ao quadrado menos y quadrado, que é a integral de r cosseno de u. Deixa eu ver se isso resolve. Isso, tá. Quem que a gente tem aqui? A gente tem aqui o dy, ok? Vamos colocar isso aqui entre aspas, tá? Quem que é o dy? Y é igual a r seno de u. O que implica que dy é igual a r cosseno de u du. Então a gente vai substituir ali, tá? Então vai ficar a integral de y indo de 0 até y igual a r de r cosseno de u vezes r cosseno de u. Então aqui a gente tem r quadrado cosseno ao quadrado de u du. E aí a nossa questão é integral seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, tá? Mais coisas trigonométricas pra gente calcular, tá? Então aqui a gente tem cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u igual a 1. E a gente tem cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u é igual a cosseno de 2u. Tá? Subtraindo essas duas coisas... Subtraindo não, somando, desculpa. Somando essas duas coisas, a gente tem 2 cosseno ao quadrado de u. Seno com seno sumiu. Isso é 1 mais cosseno de 2u. Então, nós temos cosseno ao quadrado de u é igual a meio mais cosseno de 2u sobre 2. Pois bem, encontramos a relação aqui. Tá? Substituímos aqui. Então, isso daqui, quando a gente substitui, a gente vai ter que isso é igual a integral com y indo de 0 até r de r ao quadrado meio mais cosseno de 2u sobre 2. Deu. Pois bem, aqui a gente consegue integrar mais fácil, tá? E aqui a integral deve sair. O que a gente faz? Encontra a integral para u, volta na variável y e substitui o y igual a 0, y igual a r. Qual que é o resultado aqui? Eu não vou seguir com essa conta, tá? Qualquer coisa depois eu faço, porque a gente tem mais um exercício de máximos e mínimos para fazer. Mas essa é exatamente a ideia, tá? Uma vez que você encontrou as regiões no item A, que são exatamente definidas dessa forma, a gente precisa encontrar essa integral, tá? Qual que é a questão aqui? I1... Se eu não me engano, essa é a resposta. Deixa eu só checar aqui. Essa aqui é a resposta, tá? Que vai ser igual a I2, ok? Qual que é a questão aqui? Isso aqui não é surpreendente. Porque a gente vai ver lá na frente que quando a gente tem uma integral de uma região, tá? Com algumas propriedades dA, isso significa área.
Tá? Isso significando a área, significa que qual que é a nossa área? Aqui no caso é a nossa área da área da circunferência, ok? Nossa região de integração é a parte interna de uma circunferência, então é natural que a resposta D πr ao quadrado. Tá? E 2 vai ser exatamente a mesma coisa, porque o que a gente fez? A gente só inverteu a integral iterada. Como a gente já tinha visto, se a gente simplesmente inverte a ordem de integração respeitando as condições, as integrais têm que ser exatamente as mesmas, tá? Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Aqui. Essa escolha bacana aqui, ó, ela não é pra casa, tá? Se a gente reparar, quando a gente tem em coordenadas polares, o R é R seno θ. R seno θ. E aí a gente percebe que aqui a gente começa a ter uma relação de coordenadas polares com circunferência. De fato, as coordenadas polares, elas estão relacionadas com circunferência, tá? Porque a gente obtém ela através de uma circunferência. Então, quando a nossa simetria do problema for uma circunferência, coordenadas polares vai servir como uma luva. E esses cálculos miseráveis aqui de ter que escolher arcseno, escreve assim, integra, manipula, substitui, os cálculos morrem, basicamente. A gente transforma em algo muito simples. Tanto que lá na frente, quando a gente voltar e refizer isso utilizando coordenadas polares, vai ser algo ridículo, tá? Essa integral aqui, que a gente tem que fazer todo um trabalho e lembrar de coisas trigonométricas, ela se torna uma integral ridícula, tá? Então, aqui a questão é exatamente essa. A gente começa a falar de coordenadas polares sem falar, tá? Qualquer questão, eu comentei que a gente tinha um preço, que a gente pagava um preço quando a gente muda de coordenadas, e o preço se chama R, tá? A gente vai ver isso na próxima aula, inclusive. Mas a ideia é essa. Obtivemos as regiões de integração aqui, tá? F1, F2, G1, G2, de tal forma que a nossa região de integração agora fica simples de ser substituída. Bom, substituímos é uma questão de integração, tá? É um problema de uma integral de uma variável. Que nesse sentido aqui a gente tem mais ou menos os passos. Eu não vou seguir com eles, mas essa é a ideia. Mesma coisa para R2. O R2 vai ser exatamente os mesmos passos. A diferença é que em vez de um y quadrado aqui, a gente vai ter um x quadrado. Mas essa é a questão. Ok? Tudo bem, sabe? Deu pra gente entender o que tá acontecendo aqui? Se você não conseguir seguir, se a integral continuar complicada ou se o resultado não bater, tá? Me fala, que aí eu faço direito e aí eu, em vez de colocar essa coisa, né? Eu acho que não tá da melhor maneira possível, aí eu coloco ela direitinho. Mas veja se você consegue, a partir daqui, veja se você consegue determinar. Tá bom? Vamos pra parte de multiplicadores de Lagrange, não. Tô com isso na cabeça. Pra parte de máximos e mínimos. Um F3 e 6, vamos lá. Ok, tá cortando um pouquinho, mas a gente consegue fazer, tá? Bom, eu vou começar pelo 3 e pelo 6, até porque eles têm a ver com a questão de multiplicadores de Lagrange, tá? Do 3 para baixo, do 3 até o 7, todos eles podem ser resolvidos via multiplicadores de Lagrange. Muito mais simples. Tá? Mas a gente não viu multiplicadores de Lagrange e nem vai ver. Eu acho que nesse sentido tem coisa mais importante pra gente trabalhar durante as aulas do que multiplicadores de Lagrange. Tá? Num curso presencial seria uma história completamente diferente. Aqui eu não vejo absolutamente nenhuma necessidade de falar de multiplicadores de Lagrange. Até porque precisou de multiplicadores, dos conceitos é mais simples, tá? É resolver basicamente um sistema, né? Que pode ser complicado, dependendo da cara da função e da sua restrição, mas a princípio a gente é mais simples do que determinar máximos e mínimos e calcular até essa segunda derivada. Então, se alguém precisar, posso inclusive ajudar com ele, mas não é algo que a gente vai usar aqui, tá?
Ok, eu vou começar, então, uma vez dito isso, vamos lá para um F. Um F? Um F. Então, aqui é um F, ok? Então, a nossa função é f de x, y igual a y seno de x. Tá, então vamos lá. O que nós queremos primeiro são os pontos críticos. Okay? Então, nós queremos fx igual a 0 e fy igual a 0. Quem que é fx? Fx é a derivada de y seno de x, o y é constante, então nós temos aqui y cosseno de x. E aqui nós temos a derivada em y, isso é seno de x. Tá? O que a gente conclui daqui? Tá? Y cosseno de x tem que ser igual a 0. Então, na primeira a gente tem y igual a 0 ou cosseno de x igual a 0. Só que ao mesmo tempo nós precisamos ter seno de x igual a 0. Qual que é a questão aqui? Vamos supor que o y não seja igual a 0, tá? Vamos supor que... Vamos olhar para esses dois casos. Y igual a 0, cosseno de x igual a 0. Para ambos os casos, nós temos seno de x igual a 0 e seno de x igual a 0. Tá? Olha para isso aqui. Qual a possibilidade de seno de x ser igual a 0 e cosseno de x ser igual a 0? Isso nunca acontece. Ok? Eu não consigo ter um ponto x que dá 0 no seno e 0 no cosseno. Tá? Então, essa condição aqui, ela não vale. Nós não temos como ter o seno de x igual a 0 e o cosseno de x igual a 0. Isso não pode acontecer. Então, o que sobra é justamente essa questão aqui. Tá? Então, essa daqui, esse aqui é o nosso ponto crítico que a gente precisa avaliar. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos y igual a 0 e seno de x igual a 0. O que significa o seno de x ser igual a 0? Isso significa que nós temos o x é igual a 0 mais κ. Significa que isso é κ. Ok? Tudo bem? Então, nosso ponto crítico aqui é x igual a κ e y igual a 0. Agora, nós precisamos classificar esse ponto. Como a gente classifica? Teste da segunda derivada. Então, primeira coisa do teste da segunda derivada, encontrar a matriz hessiana, né? Que é a matriz que tem fxx, tudo calculado no ponto, tá? fxy, fyx, fxy e fyy. Ok? Então, vamos lá. Quem que é fx? Fx é y cosseno de x. Então, a segunda derivada aqui implica que fxx é menos y seno de x. Fxy é cosseno de x. Fy é seno de x, o que implica que fyy é 0 e fx fyx, que é fxy, é igual a cosseno de x. Tá? Então, aqui nesse caso, a hessiana é igual a menos y seno de x
cosseno de x, cosseno de x e 0. Tá? Então vamos lá. Isso, o que a gente quer calcular agora é esse ano no ponto. É esse ano no ponto crítico, que é o ponto Κ e 0. Isso aqui é igual. Quando o y é igual a 0, essa primeira parcela zerou. Cosseno de Κ, cosseno de Κ e 0. O que nós queremos? Ok. O que o teste da segunda derivada diz? Olhamos para o determinante da matriz e olhamos para fxx, fy, y, e vemos se esse sinal é maior ou menor. O que a gente tem aqui? O determinante da matriz H é 0 menos cosseno de Κ ao quadrado. Veja, o K é um número inteiro. Então isso aqui é π, 2π, 3π, 4π, 5π, menos π, menos 2π. Sempre que a gente está no 0 ou no π, ou no 2π, isso aqui dá mais ou menos 1, que é o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 ao quadrado deu 1. Então isso aqui dá 1. Então esse determinante é menos 1, que é menor que 0. Pelo teste da segunda derivada, esse determinante da menor que 0 significa que nós temos um ponto de Cella. Ok? Então, essa é a questão aqui do exercício 1F. Okay? Que é exatamente o que a gente tem aqui na resposta. Κ, 0, Cella. Okay? 1F, então, a gente resolve dessa forma. Observando que nós não podemos ter cosseno de x e seno de x igual a 0 ao mesmo tempo. E aí sobrou um outro ponto crítico. Ok? Então nós temos problema com o 3 e o 6. No exercício 3... Esse exercício 3 é meio esquisito. Deixa eu fazer uma continha bacana aqui, porque eu acho que esse exercício ele não tem muito o que fazer. A gente pode fazer de uma maneira meio, digamos, complicada e da maneira mais simples. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, aqui na verdade a resposta é raiz de 3 e esse exercício não tem muito o que ser feito, tá? A questão é a seguinte, porque ele tá falando, determine a distância mais curta entre o ponto e o plano, mas a distância mais curta entre o ponto e o plano é exatamente como a gente determina a distância entre ponto e plano. Então é simplesmente calcular a distância entre o ponto e o plano, tá? Então eu vou colocar aqui duas maneiras da gente resolver isso. Tá? A maneira não é bem correta, as duas maneiras estariam corretas, mas a maneira direta e a maneira complicada, tá? Então, primeira forma, tá? Sempre que eu tenho um plano π
e eu tenho um vetor normal ABC, e eu tenho um ponto P, que eu vou chamar de x0, y0, z0, a distância entre o ponto e o plano, isso aqui por definição é o módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d sobre a norma do vetor normal. Ok? Essa é sempre a distância entre um ponto e um plano π. Tá? Quem que a gente tem aqui? Quem que é o nosso ponto P? O nosso ponto P é 2, 1, menos 1. E o nosso plano π tem equação geral, x mais y menos z igual a 1. Vou escrever menos 1 igual a 0. Tá? Aqui, o que a gente tem? O vetor normal são os coeficientes de x, y e z. Então, nosso vetor normal aqui é 1, 1, menos 1. Substituímos a fórmula. Distância do ponto até o plano. Isso é o módulo ax0. A é o primeira componente do vetor n vezes o x0, que é a primeira componente do ponto P. Então, isso aqui é 1 vezes 2 mais b vezes y0 mais c menos 1 vezes z0, que é menos 1, deu 1. Menos d, mais d, o menos d, o d igual a menos 1. Ok? Então, isso aqui nós temos a parte de cima. Qual é a parte de baixo? Norma de n. Tá? Aqui nós temos que, quem é n? 1, 1, menos 1. Então, isso daqui é a raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, aqui nós temos 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Esse 1 cancela com esse menos 1. Então, aqui nós temos que isso é 3 sobre a raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz de 3. Isso daqui é multiplicar por raiz de 3, dividir por raiz de 3. Isso aqui deu raiz de 3, que é exatamente a distância entre o ponto e o plano, ok? Então, a maneira que nós temos aqui é utilizar uma formulinha de geometria analítica, ok? O que nós precisaríamos fazer caso não sei, nunca vi isso, não quero, quero só usar máximos e mínimos, tá? O que aconteceria? 2. Segunda forma, tá? Nós teríamos que pegar um ponto, nós já temos o ponto P dado. Tá? E aí nós pegaríamos um outro P. Eu vou chamar ele de P0 aqui, esse ponto dado. E aí eu pegaria um ponto P, que eu vou chamar de x, y, z, pertencente a π. Então, eu sei que quando eu substituir na equação geral do plano, vai satisfazer a equação geral do plano. Tá? E agora eu quero olhar a distância entre P0 e P e minimizar. Tá? Quem que é a distância? Isso aqui vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado. Tudo isso tirado da raiz, porque essa é a distância entre dois pontos. Ok? Quem que é x0, y0 e z0? x0, y0 e z0 são exatamente as coordenadas do ponto P0. Tá? Então, substituindo isso, nós temos que isso é x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z menos mais 1 ao quadrado, tirando a raiz. Então, nós queremos minimizar essa função aqui. Sabendo que P pertence a π, ou seja, x mais y menos z igual a 1.
tua pergunta faz sentido nessa questão, tá? Poderíamos usar Lagrange aqui, sem nenhum problema. Nós temos uma restrição e temos a nossa função. Poderíamos usar Lagrange. Ou então, o que a gente pode fazer aqui sem Lagrange é isolar alguém, tá? Eu vou isolar Z. Z eu vou escrever como x mais y menos 1. Porque aí, nesse sentido, utilizando essa condição aqui para me dar essa daqui, e aí saindo daqui e jogando para essa daqui, eu consigo reduzir a minha função para uma função de duas variáveis. Então, a minha função distância, que eu quero minimizar, isso é a raiz x² menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z. Z é x mais y menos 1. Né? Menos 1 com mais 1, cancelou. Essa daqui é a minha função. Bom, aqui a gente pode abrir. Isso aqui, aqui é x só. O que nós temos aqui é x² menos 4x mais 4 mais y² menos 2y mais 1 mais x² mais 2xy mais y². Ok? Isso aqui deixando um pouquinho melhor, isso é 2x² menos 4x mais 2xy mais 2y² menos 2y mais 5. E aqui nós temos a distância, tá? Então, essa daqui é a função que queremos minimizar. Se vocês lembrarem, quando a gente falou de mínimos quadrados, tá? A gente falou, olha, a gente quer minimizar a distância do ponto até a reta. Só que a distância tem um quadrado. Então, o que a gente faz aqui, a gente minimiza o quadrado da distância. Ok? A gente pode olhar para o quadrado da distância. E ao invés de minimizar a distância, né, isso aqui é distância, a gente pode olhar para o quadrado da distância. E aí a gente vai estar minimizando uma função mais simples de lidar, que é, no caso, a distância ao quadrado de P0P, que é 2x² menos 4x mais 2y, é o módulo disso, mais 2xy mais 2y² menos 2y mais 5. Ok? Na verdade, aqui, em módulo. Okay? E aí, trabalhar com essa função aqui de cima, que é a raiz quadrada, ou trabalhar com essa função aqui de baixo, tanto faz. Eu não vou seguir com os cálculos aqui, tá? Porque aqui basicamente a gente vai ter que separar em dois casos, quando isso aqui é positivo e quando isso aqui é negativo. Enfim, a gente... eu vou fazer esse exercício dessa forma aqui e eu divulgo pra vocês, tá? Da mesma forma que eu vou tentar resolver esse aqui, né, da integral, e mostro pra vocês como funciona. Mas eu vou tentar fazer, mas a ideia é essa. Ou a gente usa geometria analítica, que sai em uma linha, tá? Simplesmente utilizando a fórmula de distância entre ponto e plano, porque é exatamente a distância, é exatamente a minimização, né? Da distância do ponto até qualquer ponto do plano. Você desce ortogonalmente até o plano. Ou então a gente faz algo um pouco mais trabalhoso, que é de fato determinar a menor distância. Tudo bem? Pra gente não se estender mais, vou liberar vocês também.
E aí depois eu divulgo pra vocês a resposta. Tá? Eu divulgo pra vocês como faz esse exercício. Tudo bem? O exercício 6 tem um que é quase igual a ele nas notas de aula, tá? Sem tampa, só que o que é dado é a quantidade de papelão utilizado. O que aqui é dado é o volume. O conceito é exatamente o mesmo. A gente tem o volume. Qual o volume da caixa? XYZ. Tá? Então, XYZ é igual a 3.200. Essa eu tenho a minha restrição. E aí, o que é a quantidade de papelão utilizado? A soma das áreas, tá? Das áreas de cada face dessa caixa de papelão. O que significa que a gente tem, como é sem tampa, a gente tem duas laterais, frente e trás e a parte de baixo. A gente não tem a parte de cima. Tá? Então, a soma dessas áreas tem que ser igual ao que a gente quer minimizar. Tá? O que é natural que seja algo quadrado, tá? Se a gente tem um volume fixo, o que minimiza a quantidade de papelão utilizado é algo que seja quadrado. Ok? Mas eu vou tentar fazer esses exercícios. Com certeza o 3 eu faço dessa forma, eu faço pra vocês. E o outro exercício também da integral eu divulgo pra vocês. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então vou encerrar aqui. E aí a gente... eu divulgo isso pra vocês, tá bom? Então, tchau, pessoal. A gente se vê na quinta-feira. Qualquer coisa me escrevam, tá bom?